Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos dando início a mais um culto de gratidão a Deus, nessa quarta-feira, onde nós vamos estudar o livro de Ruth, né? E vamos começar orando. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. Senhor Deus, Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado condições, Senhor, de te servir. Nós te somos gratos, Senhor, pelas bênçãos, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Pai. Eu te peço por cada família da igreja, por cada um que é membro desta comunidade, que o Senhor venha abençoar a sua casa, o seu lar, e que todos possam estar debaixo da tua graça, Pai. Muito obrigado por tudo. Fica conosco nessa noite, que possamos aprender mais a tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na quarta-feira, todas as quartas-feiras, nós estudamos um livro da Bíblia e nós começamos, há 2 quartas-feiras atrás, o livro de Ruth, né? Hoje nós vamos estudar o livro de Ruth, do capítulo 1, nos versículos 19 a 22. Você que está com a sua Bíblia, acompanhe comigo esses versículos, que diz assim: Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Não será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Irmãos, eu quero começar esse trecho, né, que nós acabamos de ler, com o tema da nossa mensagem de hoje, que é cuidado com a amargura. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algo que é bem específico nesse texto, que é olhar como Noemi ficou amarga e como isso fez mal para a vida dela e como que só Deus é capaz de tratar essa amargura do coração de Noemi. Então, vocês já repararam que à medida que o tempo passa, à medida que nós vamos ganhando um pouco mais de experiência, à medida que nós vamos acumulando um pouco mais de tempo de vida, a idade ela vai chegando sobre nós. E conforme as coisas vão acontecendo, muitas vezes o sorriso ele vai saindo do nosso rosto, né? Muitas vezes, cada vez mais, a gente diminui o sorriso do nosso rosto. Então, muitas vezes os nossos olhos eles não brilham mais como antes, como a gente vê os olhos das crianças, aquela alegria de criança, de adolescente. De repente, tudo aquilo vai se apagando. Nós temos diversas razões para isso, o motivo disso, né? Mas, sem dúvidas, uma dessas razões é a nossa maturidade. Às vezes aquela alegria
que a gente sentia quando criança, ela era uma alegria que vai se tornando rasa para a gente. Mas também eu acredito que muito disso é porque nós vamos perdendo o encanto pela nossa vida. E muitas vezes nós somos tomados por feridas que nos são afetadas por conta do pecado. As cicatrizes vão ficando pelo decorrer da nossa história e faz com que o nosso coração vai sendo tomado por tristeza e mais tristezas. E muitas vezes essas tristezas elas vão se transformando em amargura. Então, em vez de nós nos alegrarmos, nós passamos a viver atolado no erro. Muitas vezes parando nesses erros do passado, ou muitas vezes nas consequências desses erros. Quem não conhece uma pessoa assim, que vive remoendo aquela vida sofrida, ou algo ruim que passou na vida dela, e ela só faz lembrar daquilo sempre que ela tem a oportunidade. Então, Noemi, ela é essa pessoa, ela é esse personagem, né? A partir da história de Noemi, nós podemos aprender que nós precisamos tomar muito cuidado com a amargura. A Escritura, a palavra de Deus, ela condena esse pecado. E a Escritura vai nos mostrar que a raiz da amargura, ela vai gerar inúmeras consequências nas nossas vidas. Muitas vezes ingratidão, blasfêmia. Tudo isso faz com que nós nos tornamos uma pessoa azeda, uma pessoa amarga. E é isso que se tornou Noemi nesse texto. E nós podemos ver no versículo 20, ela vai dizer: não me chamem Noemi, me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Aqui Noemi está fazendo um jogo de palavras, né? Talvez a sua Bíblia seja numa outra versão que a minha, e nessa outra versão vai estar escrito: não me chamem agradável, que é o significado do nome Noemi, né? Noemi significa alegre, festiva, agradável. Mas em contrapartida, ela diz para aquelas mulheres que a chamam de Noemi que ela não quer mais ser chamada pelo nome. E sim, ela pede que seja chamada de Mara. E Mara, na Bíblia, a gente pode ver em Êxodo capítulo 15, no verso 23, a gente pode ver o significado dessa palavra. Êxodo capítulo 15, versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Essa é a razão por que o lugar chama-se Mara. Deixa eu voltar para o texto aqui. Então, para o povo de Israel, Mara é um nome ligado a um lugar que o povo tinha peregrinado, e durante um tempo eles sentiram sede e eles pararam para beber água nesse lugar, e eles acharam, né, esse lugar para beber água, mas aquela água era amarga. Então eles dão o nome daquele lugar de Mara, porque as águas eram amargas. Então, e Noemi, ela conhece essa história. Então, quando Noemi, ela quer ser chamada de Mara, ela quer ser chamada de alguém amarga, né? Alguém que teve a vida amargurada.
E o que nós podemos aprender com isso? O que a história de Noemi nos conta? Primeiro, é que nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos uma pessoa amarga. Mesmo que a vida ela nos ataque de várias formas. Essa mulher, ela não queria ser conhecida como alguém alegre, como alguém agradável, mas sim como amargurada. Uma mulher que sofreu muito na vida, que a vida golpeou muitas vezes. Você pode olhar para essa história e achar que essa mulher era muito ranzinza, ou que a personalidade dela não era adequada, ou que esse jeito dela era por conta da sua personalidade. Mas antes disso, nós precisamos entender que Noemi, ela sofreu um duro golpe na vida. Quando ela usa essa expressão, ela está remetendo a uma história de vida dela, que aconteceu envolvendo muitas tragédias, algumas delas, né? E uma delas é que ela passou por um período de crise econômica. No tempo em que ela estava em Israel, não tinha colheita. O povo, ele semeava e não colhia. Então, ela teve que lidar com uma crise financeira, com uma dificuldade financeira. Isso aconteceu com ela e com a sua família, seu marido, seus filhos. Então, eles decidem viver em uma outra cidade para fugir dessa crise. Então, eles vão viver em Moabe, uma terra que era inimiga do povo de Israel. Aquele povo era um povo amaldiçoado por Deus. E essa história ela foi contada já nessas 2 últimas semanas. Se você quiser acompanhar desde o início, como diz o nosso pastor, acessa lá youtube.com/Igreja Batista de Nova Sintra. Você vai ver o Rogério e o Gabriel contando essa história desde o início. Mas voltando para a história de Noemi, ela foi uma mulher que sofreu muito. Ela levou muitos golpes, né, da vida. E muitos deles consequências dos seus próprios atos. Portanto, ela não era inocente. Ela não era alguém que não era culpada por aquilo também. Ela tomou decisões erradas, né, no meio das crises. Ela se afastou do povo de Deus no meio de uma crise. E por conta disso ela sofreu muito. Lá em Moabe, ela fica viúva. O esposo dela morre, Elimeleque. Ela não tem mais um companheiro para conviver. Ela então fica somente com os 2 filhos. Esses 2 filhos, eles se casam com mulheres estrangeiras, com moabitas. E depois de um tempo, ela perde esses 2 filhos. Esses 2 filhos morrem. Então agora ela se vê sozinha, viúva, em uma terra estrangeira, sem esses 2 filhos e sem seu marido. Então, essa mulher, ela tem dores profundas que precisam ser tratadas. Nós, como cristãos, nós aprendemos que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. E ele vem das mais diversas formas. Uma grave doença, uma crise financeira, a perca do emprego, crises existenciais. Mas, sem dúvida, eu acredito que perder pessoas próximas, seja parentes, familiares, amigos, alguém do seu convívio, é uma área que machuca muito, fere muito. E Noemi, ela passa por todos esses desafios que estavam sujeitos a ela. Alguém que passa por uma crise econômica, alguém que vive numa crise familiar, alguém que já está sem grandes
esperanças de vida. Ela não era mais nova, ela não tinha perspectivas de ter outros filhos, não tinha perspectiva de se casar novamente pela sua idade. Alguém sem perspectiva de futuro. Ela então se torna uma pessoa amargurada por conta desses golpes da vida. Irmãos, nós estamos em fevereiro, início do ano ainda, né? E muitas vezes nós começamos o ano empolgado. Nós fazemos muitos planos, muitas promessas, com a visão de que com o novo ano, tudo na nossa vida vai mudar. E é interessante a gente observar, porque nós sabemos que isso não vai acontecer se essa mudança não começar em nós. Não existe uma fórmula mágica, algo que vai acontecer da noite para o dia, se não for uma mudança interna. A não ser que a gente não mude os nossos comportamentos. E Deus, ele é tão bondoso, né, que nos dá a graça para isso. Somente assim a gente consegue mudar os nossos planos. Mudar a nossa vida, transformar a nossa vida e atingir esses planos, né? E aí sim essas coisas novas podem acontecer. E mesmo que a gente mude o nosso comportamento, mesmo que a gente no começo do ano cumpra as promessas que a gente fez no final do ano, no final do ano anterior, mesmo assim, e aí essa é uma notícia não tão boa, nós continuamos sujeitos a levarmos golpes da vida. Nós continuamos sujeitos a sofrermos, a ter aflições. Até que Jesus volte, nós vamos ter decepções, ilusões, nós vamos ficar doentes, vamos perder familiares, vamos passar por crises. Nós estamos sujeitos a tudo isso. A novas pandemias, a qualquer coisa, qualquer outra coisa. Eclesiastes fala muito sobre isso, né? Eclesiastes, ele é considerado um livro ácido, um livro meio mal-humorado, mas porque ele mostra que a vida ela é dura de ser vivida. A vida debaixo do sol, ela é dura, né, de ser vivida. E isso por causa de uma coisa. Porque o pecado, ele entrou na humanidade. E a pergunta que nós podemos nos fazer é: como nós vamos reagir quando levarmos um duro golpe na nossa vida? Todos nós já passamos por momentos difíceis na vida. Mas como fica o nosso coração diante da frustração? Essa é a maior questão que nós podemos aprender nessa história. Nós vamos ficar amargurados ou vamos ver Deus agir com a sua graça, com a sua provisão, mesmo nos momentos difíceis? Essa é a primeira lição que precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos amargos. Mesmo que a vida seja dura, mesmo que nós travemos batalhas que sejam duras de se enfrentar, mesmo que a vida nos ataque de várias formas. Quando nós vemos uma pessoa amargurada, nós não podemos colocar um fardo em cima dela, né? Um fardo a mais em cima dela. Mas nós também não podemos ver essa amargura como uma solução para as nossas aflições. Ficar amargurado não vai melhorar a nossa vida, não vai restaurar a sua vida. A amargura e a murmuração, elas não resolvem.
Ao contrário, né? A amargura, a murmuração, elas só aumentam a nossa dor. Porque você vai remoer aquilo mais e mais. E a segunda lição que eu quero apresentar desse texto é que a amargura nos faz reconhecer o juízo de Deus. Mas ela nos cega para ver a sua graça trabalhando em nosso favor. Muitas vezes a gente vê uma pessoa amargurada e a gente trata ela como uma coitadinha, né? Não é bom viver como um coitado ou sempre reclamando. Essa não é a solução pro problema da sua aflição. A reclamação, a murmuração, ela apenas nos cega para ver a graça de Deus. Noemi, ela apenas olha o lado ruim da sua história. Ela não está vendo as coisas boas que estão diante dela. O fato dela estar amargurada faz com que ela olhe para os feitos de Deus na sua vida como um castigo. Ela reconhece que Deus é quem governa todas as situações. Mas isso não a faz olhar para a sua graça. No versículo 21, ela vai dizer assim: o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela não atribui os acontecimentos da vida dela ao acaso, ao azar. Ela sabe que Deus é soberano. Mas ela olha para Deus Todo-Poderoso e ela vê apenas o juízo dele e não a sua graça. E por que ela não olha para essa graça que Deus está apresentando diante dela? Porque ela está amargurada. Reconhecer a soberania de Deus não faz que meu coração não fique amargurado. Às vezes nós reconhecemos, declaramos que Deus é soberano, mas nós estamos igual Noemi, achando que Deus está exagerando, que Deus está pesando a mão. Às vezes a gente está naquele dia ruim, naquele dia que nada dá certo, e aí a gente olha para Deus e fala: por que eu, Senhor? Questionando Deus, porque as coisas não dão certo. E voltando para o versículo 21, ela dá ênfase à forma como Deus a fez voltar para a terra dela. Ela vai dizer assim: o Senhor me trouxe de mãos cheias, eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ela diz que quando ela sai da terra, e se nós voltarmos um pouco no texto, isso faz mais de 10 anos, ela era feliz, ela tinha muitas posses, muitos bens, as mãos delas estavam cheias, mas Deus faz ela voltar de mãos vazias. O agir de Deus na vida dela, a volta para o seu povo, ela olha para o lado ruim disso. Noemi, ela não percebe o agir de Deus na sua vida. Deus estava trazendo ela de volta. Ela estava voltando para a terra prometida. Depois de viver longos anos fora daquela terra, em um país estrangeiro, que era inimigo dela, ela não consegue enxergar a graça de Deus agindo na sua vida. A vida de Noemi, mais para frente
a gente vai estudar o restante do livro. Mas a partir de agora, a vida de Noemi ela está caminhando para um momento de grande alegria. Mas ela apenas se queixa das dores do passado. Ela não larga as feridas que ficaram para trás. Ela está carregando essas dores junto com elas. Ela não percebe que Deus é quem estava trazendo. Ela não percebe que Deus trazendo ela de volta para Belém, para a terra prometida, isso era mais importante do que a condição que ela estava. E no texto ela dá ênfase para aquilo que fazia ela sofrer. Ela fica sabendo, lá em Moabe, enquanto ela estava em Moabe ainda, que Deus, Ele interveio dentro do povo, ele foi em auxílio do povo, Ele interviu. Isso a gente pode ver lá no versículo 6, vai dizer assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a terra. Deus estava agindo em Israel. Se nós olharmos a época em que Noemi estava, era a época dos juízes, né? E quem leu o livro de Juízes vai lembrar que o povo ele saía do caminho que Deus havia colocado para eles. Então eles eram perseguidos, eram tornados escravos. Então Deus levantava um libertador, um resgatador, um juiz no meio daquele povo. Então Deus, através da história, interviu várias vezes na história do seu povo. E mais uma vez Deus estava agindo diante dela. Era para ela estar alegre com essa notícia, dizendo: pô, que bom que eu pude voltar. Mesmo tendo vivido lá, mesmo estando longe, mesmo ela tendo saído de lá. Irmãos, talvez, muitas vezes Deus faz com que a gente volte para a presença dEle, passando por um momento difícil na vida. Não importa a forma como você se encontra, importa que agora você está dentro da família de Deus, você está na presença dEle. Não importa se você era rico no mundo, possuía muitos bens, e agora que você segue a Cristo, as coisas na sua vida não andam tão bem. O que importa é você fazer parte do povo da aliança. Seja qual for a sua condição física, sua condição de saúde, sua condição financeira. Era isso que Deus queria mostrar para Noemi. Ela não reconhece esse agir de Deus na vida dela por conta da amargura. E em tudo, nós podemos ver a graça de Deus. Nas próximas semanas, nas próximas quartas, nós vamos começar a perceber que a vida de Noemi começa a mudar. A vida de Noemi começa a ter um novo destino. Os rumos começam, o rumo dela ela começa a se alegrar. Então, meus irmãos, você que também é cristão, que é filho de Deus, que nós possamos ver a graça de Deus nos dias nebulosos.
nos dias em que as coisas não andam tão bem. Que nós não nos tornemos amargurados, que nós possamos nos voltar para Cristo. Deus, muitas vezes, Ele vai nos afligir, algumas vezes por disciplina dEle, muitas vezes porque nós merecemos, outras vezes é simplesmente resultado de um mundo corrompido, por conta do pecado. Mas em todo momento a graça de Deus está presente. O problema da amargura é que você não vê o agir da graça de Deus. Tomara que essa não seja a minha e a sua história. E se for, que a partir de hoje seja diferente, por conta de Cristo. Aquele que é o único que pode mudar a nossa história. Vamos orar? Deus, que nós possamos abrir os nossos olhos, Senhor, para as Tuas verdades, para a Tua palavra. Que, acima de tudo, Senhor, que o Senhor faça que essas verdades entrem na nossa vida, no nosso coração. Que o Senhor trate a amargura que possa ter em nosso coração. Que o Senhor nos ensine a ver que o Senhor nos disciplina por amor, mas que o Senhor também manifesta a sua graça sobre nossas vidas. Que os nossos olhos possam estar fixados na Tua graça, e que o Senhor possa atuar restaurando as nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, que tudo isso seja feito conforme a Tua vontade e a Tua graça. Em nome de Jesus, amém.